Você tá, você tá. Não, você tem nenhuma, você tem nenhuma. Pô, mostra que eu falei, o Google. Ah, vamos lá, agora eu tenho que lá. Agora é moda. Aqui eu vou lá. Já me vi. Já me vi lá. Então, você está fazendo o que ele quer lá.
Sala de espumete.